Lucas, no capítulo de número 1, verso 46. Hoje nós vamos meditar nesse dia tão especial, mas nós vamos meditar em um texto que geralmente acaba sendo esquecido aí. Poucos pregadores ou poucos pastores, pelo menos na minha pequena existência, eu já vi pregando este texto. Mas é um momento onde nós podemos meditar a respeito daquilo que o Senhor fez entre nós ao enviar seu Filho Jesus. Mas nós vamos ver isso e perceber essa realidade através da perspectiva de uma mulher incrível, Maria, mãe do nosso Senhor. E nós vamos hoje ter o privilégio de ler aquilo que ela mesma declarou com seus lábios, à medida que recebeu do anjo a revelação de que ela seria portadora do Salvador. Vamos ler então a partir do verso de número 46. Lucas 1, 46, que diz o seguinte: Então Maria disse: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque Ele atentou para a humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente e dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Senhor, esta é a tua palavra. Que o Senhor fale conosco nesta manhã e que sejamos, Pai, transformados por ela. Que o teu Espírito nos ilumine aqui, Pai, em tudo o que vamos, de fato, conversar aqui, que o seu nome seja glorificado, que teu povo seja edificado, que eu não seja um instrumento de empecilho, Pai, para isso, mas que eu seja um instrumento nas tuas mãos para a tua glória. É a minha oração no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, geralmente é comum quando na semana do Natal ou na véspera do Natal, quando nós temos este culto, onde nós celebramos este dia, nós sempre lermos as passagens a respeito do nascimento do nosso Senhor. Nós nos focamos muito nessas realidades e é algo comum a nós. Mas neste ano eu estava meditando sobre o texto de Lucas e o cântico de Maria chamou minha atenção de uma maneira um pouco especial. E eu decidi compartilhar com vocês hoje, nessa manhã de véspera de Natal, algumas lições que nós podemos aprender com Maria. Aquilo que esta mulher valorosa nos ensina a partir do seu testemunho, daquilo que ela relata neste que é chamado o Cântico de Maria. Ou, em outras palavras, como também é conhecido, Magnificat. Essa expressão, meus irmãos, Magnificat, vem do latim porque é a primeira palavra que Maria usa para começar este canto na Vulgata Latina, que é a Bíblia traduzida para o latim. E quando ela expressa isso, ela diz: Magnifica a minha alma ao Senhor. Ou seja, expresse a minha alma ao Senhor o meu mais precioso louvor, a minha essência, adora ao Senhor. E a expressão deste canto ficou conhecido na história da igreja, porque Maria, de fato, expressou e manifestou aqui aquilo que ela recebeu ao ver a notícia de que ela seria a portadora do Salvador. Maria recebeu, de fato, uma grande bênção, meus irmãos. Maria recebeu em seu próprio corpo o nosso Senhor. Você consegue imaginar qual seria a realidade da mente e do coração daquela jovem mulher ao ser surpreendida, às vésperas da sua realidade do seu casamento, com uma notícia de que ela seria aquela que daria luz ao Salvador do mundo, chamado Cristo, o Messias do povo de Israel? Você consegue imaginar quais as pressões passaram por sua mente, pelo seu coração, diante da notícia de como ela poderia comunicar isso ao seu noivo José, aos seus familiares, aos seus amigos? Você consegue imaginar, talvez, o desespero que talvez ela sentiu? Mas, ao mesmo tempo, nós não encontramos este tipo de relato de Maria. Nós encontramos um relato, na verdade, de expressão de gratidão, de expressão de felicidade, de expressão de honra, de orgulho, de sentimento de que ela foi de fato agraciada por Deus. Ela recebeu de fato um presente belíssimo de Deus. E talvez nós podemos aprender algumas coisas. Maria
não era uma mulher de muitas palavras. Se você se debruçar sobre a Escritura, você vai ver que em poucos momentos ela é registrada algumas das suas falas. Obviamente, talvez Maria falou muitas outras situações ou outros momentos, mas nós temos alguns poucos relatos. Uma mulher de poucas palavras, mas às vezes que ela abriu a sua boca, abriu seus lábios, saiu deles um cântico verdadeiro de expressão de adoração ao nosso Deus. E é por isso que nós podemos aprender com ela. Ao longo da história da igreja, muito foi dito a respeito de Maria e muito foi desvirtuado a respeito dessa mulher. Mas nós podemos dizer hoje com clareza, meus irmãos, de que de fato Maria foi uma mulher valorosa, reconhecida diante de todas as gerações como agraciada por Deus. De fato, ela recebeu em suas mãos, em seus braços, o Salvador. Deus encarnado, Deus que se fez homem. Você consegue imaginar que Maria carregou em seus braços um menino? Deus se fez menino, e isso nos chama a atenção. E a expressão que o anjo Gabriel diz a Maria quando revela a ela este plano maravilhoso do Senhor é o seguinte, está registrado para nós em Lucas, no capítulo 1, no verso 30, que diz o seguinte: mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de seu pai, Davi, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Após receber essa expressão, essa notícia, Maria, então, cheia de graça, cheia de reconhecimento diante daquilo que recebeu do Senhor, vai até a sua parente, Isabel, que nós encontramos também esse relato nas Escrituras. E quando ela se encontra com Isabel, algo precioso acontece, meus irmãos. João, que também estava sendo gerado na barriga de Isabel, ao ver Maria, ao perceber a presença de Jesus no ventre de Maria, se estremece. E Isabel, a Bíblia vai dizer que, cheia do Espírito Santo de Deus, declara também uma das grandes expressões mais interessantes para nós, que nós podemos perceber, que diz o seguinte: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o fruto do seu ventre. E que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Salvador. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Veja, meus irmãos, Maria então recebe esta graça, e Isabel reconhece esta realidade na vida de Maria, mas isso fica mais claro para nós como de fato é destacado a posição de Maria, ou destacada a posição e a postura de Maria diante dessa notícia. Porque a Bíblia diz o seguinte, Isabel declara, bem-aventurada a que creu, a que confiou na palavra que recebeu do seu Senhor, aquela que carrega o Salvador. E então, diante dessa expressão de Isabel, diante desta realidade, talvez muitos de nós poderíamos pensar, Maria então agora percebe que ela tem nas mãos um grande tesouro. E ela poderia se encher de orgulho pessoal. Ela poderia pensar que ela mesma é diferente de todas as outras mulheres, simplesmente porque ela recebeu o Salvador, simplesmente porque ela está carregando o Senhor em seu ventre. Mas a expressão de Maria não é uma expressão orgulhosa, mas é uma expressão que exalta a grandeza dos planos de Deus. É por isso que nós temos o Magnificar. É por isso que nós temos aqui o canto de Maria. Porque à medida que ela foi ouvindo aquelas palavras de Isabel, ela poderia ter se enchido de si mesma. Mas o que ela faz é o contrário, ela se esvazia de si e reconhece que os planos do Senhor são grandiosos. E que ela, uma serva humilde, foi incluída neste plano porque ela recebe o seu Salvador. Ou seja, Maria sim reconhece que precisava de um Salvador. E ao reconhecer isso, fica claro para nós algumas questões. E o texto vai dizendo, meus irmãos, como eu disse a vocês, a primeira palavra que Maria usa na Vulgata Latina, que é traduzida como magnificar, que é uma expressão clara de louvor e exaltação a Deus. É como começa, de fato, o canto de Maria, e você pode ver na sua Bíblia aí, quando ela declara, a minha alma engrandece ao Senhor. E o verso 47 diz ainda, e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. Aqui nós temos um paralelismo, algo que é repetido, ou seja, são sinônimos aqui nas duas frases.
E ao percebermos isso, o que Maria está dizendo é o seguinte: todo o meu ser, tudo o que eu sou, tudo aquilo que eu conheço de mim mesma, exalta ao Senhor, porque Deus fez algo grandioso. Maria reconhece a glória de Deus. Maria reconhece os feitos poderosos de Deus ao ser visitada pelo Senhor. É interessante que à medida que nós vamos lendo o canto de Maria, nós começamos a identificar muitas estruturas que são familiares a nós. Por exemplo, um texto semelhantíssimo a este texto é o texto onde Ana declara a sua gratidão por ter recebido o profeta Samuel. Quando ela fica grávida de Samuel, ela declara isso diante do sacerdote e ela canta. Você encontra isso em 1 Samuel, no capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. E essa expressão de louvor de Ana também parece com a realidade de expressão de louvor de Maria. Talvez você encontre também outras expressões semelhantes nos Salmos. Quantos salmos declaram esta preciosidade, com a alma está agradecida, salmos de gratidão? Nós encontramos isso em vários salmos, em várias realidades das Escrituras. Isso expressa para nós uma coisa: Maria era de fato uma conhecedora das Escrituras. Maria conhecia as Escrituras sagradas. Ela conhecia também a expressão do Antigo Testamento. Ela conhecia também as promessas feitas por Deus ao seu povo. E isso fica claro para nós ao utilizar a sua palavra, ao utilizar as linguagens que ela utiliza neste canto de gratidão a Deus. E isso fica expresso para nós, meus irmãos. Fica muito expresso. Diante disso, nós temos algumas lições para aprender. A primeira delas que eu quero destacar para vocês é a seguinte: Maria exalta a Deus, porque ela percebe que Deus tem poder para salvar. Maria percebe exatamente que Deus é poderoso para salvar. E é sobre isso que nós estamos falando. Se você ler mais uma vez os versos que lemos, 46 a 48, você perceberá que Maria foi cheia da presença de Deus e manifestou de fato a presença gloriosa. Em um período onde ela precisava desta graça de salvação. E este texto declara isso. Quando ela diz, mais uma vez eu quero ler com vocês, ela diz o seguinte: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. Maria reconhece que ela tem um Salvador. Maria reconhece que ela precisa desta mesma graça que recebeu, que ela precisa de um Salvador, e este Salvador vem até ela. E o texto continua dizendo: porque ele se atentou para a humildade da sua serva, porque desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. É interessante, meus irmãos, que Maria, ao entoar este cântico, é como se fosse um salmo da nova aliança. Nós encontramos no saltério diversos salmos contando a respeito dos feitos de Deus na história do povo de Israel, contando a respeito das promessas do que Deus ainda faria. Maria é como se fosse um cumprimento destas promessas. Ao expressar o seu canto de gratidão a Deus, ela deixa claro, reconhecendo que de fato Deus havia prometido tantas coisas ao seu povo, mas nela ela encontra de fato a presença do Salvador para receber então o cumprimento destas promessas, e declara com alto e bom som esta realidade. Em todos os momentos, meus irmãos, Maria expressa para nós de que nós percebemos que Deus está se movendo para salvar o seu povo. Se nós nos voltarmos para a história das Escrituras, Deus poupou Adão e a Eva.
para que eles vivessem uma vida, mesmo diante daquele erro que eles haviam cometido. Deus poupa Noé. Deus poupa Isaac. Deus poupa Jacó. Deus salva Israel do Egito. Deus salva Israel do cativeiro. De maneira clara, fica expresso para nós a postura que Deus, de fato, salva o seu povo. Deus liberta o seu povo. E a expressão no Antigo Testamento para a salvação de Deus, de fato tem a ver com a libertação do povo. De fato tem a ver com a salvação de uma opressão, de alguma realidade. Mas nós percebemos, e nós encontramos aqui no canto de Maria, que ela percebe que ela precisava ser salva de algo muito mais profundo do que simplesmente a libertação, por exemplo, dos romanos. Havia uma realidade que Deus estava se movendo ativamente para salvar o seu povo, que era muito diferente da libertação de um povo em guerra. Antes, Deus estava se movendo na história para salvar o seu povo do pecado e da morte. E Maria sabe disso. Maria consegue perceber esta realidade. Maria consegue perceber e canta ao Senhor, sabendo que o Salvador dela se manifestará, sabendo que Deus fará grandes coisas, e este ato de salvação de Deus será o ato derradeiro, o clímax da história, o momento onde de fato a história tem uma reviravolta, o momento onde de fato o Salvador do mundo, Deus encarnado, pisa nesta terra. Maria então percebe esta realidade, e ela se declara, dizendo: o Senhor atentou-se para a realidade humilde da tua serva. Maria está dizendo aqui, meus irmãos, algo que, além da realidade do pecado, além da realidade do próprio caráter de Maria necessitando de um Salvador, ela está apontando aqui uma realidade que era muito comum naquele tempo. Afinal de contas, meus irmãos, a dinastia de Davi havia se perdido. Não havia mais um descendente de Davi no trono de Israel. Não havia mais um cuidado daquele povo para com a dinastia do rei Davi. E ao perceber que aquela família já era uma família desprezada, Maria declara: o Senhor se atentou para a humildade da tua serva e manifestou uma grande luz, uma grande graça neste momento. Maria, então, ao receber Jesus, sabe que ela também não era um exemplo naquele sentido de que era da família da realeza, ou estava cheia de honras em suas famílias, ou tinha de fato tapetes vermelhos sendo estendidos para ela. Não. O Senhor Jesus vem através de Maria, em uma família simples, em uma realidade simples, em um momento sem holofotes. Jesus não nasceu no palácio de Herodes. Jesus não visita o seu povo através dos reis. Não. Antes, Jesus vem através da humildade de uma família que não tinha absolutamente nenhum glamour. De uma mulher que não tinha nenhum outro tipo de bem. Porque o maior bem e o mais precioso que ela tinha era a graça de Deus derramada sobre ela em receber o Salvador do mundo. Portanto, meus irmãos, quando a gente percebe isso, a realidade da fé de Maria é a realidade da fé que todos nós deveríamos ter. Uma realidade que reconhece a nossa pequenez diante de Deus, que reconhece a nossa carência de um Salvador, que reconhece a nossa necessidade de sermos salvos, de sermos alcançados pela graça de Deus. Maria reconhece isso, mas ao mesmo tempo ela diz nos versos seguintes: eu me alegro porque todas as gerações dirão que eu sou bem-aventurada. Esta é a realidade da fé, meus irmãos. Ao mesmo tempo que nós somos agraciados, apesar dos nossos pecados, nós somos o povo mais feliz desta terra. Nós somos o povo que recebeu a visita do Senhor, que foram e somos visitados todos os dias, porque Deus não mais foi embora antes, Deus habita agora dentro de nós. Portanto, nós somos de fato o povo mais feliz desta terra. Portanto, hoje, meu irmão, eu quero lembrar a você o seguinte: Deus tem poder para salvar. E este poder de salvação de Deus está manifestado através da história, através de cada um de nós. Somos testemunhos vivos, cartas vivas do poder de salvação de Deus. Todos nós aqui estávamos perdidos em nossos delitos e pecados. Todos estávamos aqui desviados, distantes do caminho do Senhor, mas brilhou sobre nós a mesma graça que brilhou sobre Maria. E nós contemplamos o Salvador. E, portanto, hoje podemos dizer: somos bem-aventurados, abençoados, porque recebemos a transformação, a salvação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim como Maria, então, o Natal, neste dia de hoje, se lembre, é um dia de celebrarmos o poder de Deus para salvar.
Como diz o profeta Isaías, os braços do Senhor não estão encolhidos para que não possa salvar, nem os seus ouvidos tampados para que não o possam ouvir, mas é o pecado de vocês que faz de separação entre vocês e o vosso Deus. Mas Jesus mesmo resolveu o pecado. Jesus mesmo tirou o pecado que nos separava de Deus. Portanto, hoje, nós podemos nos alegrar. Hoje, meu irmão, se alegre com a sua família. Celebre o nascimento de Jesus. Se alegre, porque mais uma vez nós podemos celebrar o momento onde Deus rasga a história e entra neste mundo. O momento onde Deus manifesta o seu poder de salvação, muito superior a tudo aquilo que aconteceu na história do povo de Israel, muito mais grandioso e glorioso, e manifesta sobre nós a sua graça. E assim nós podemos dizer, nós recebemos a graça de Deus. Recebemos a graça da salvação de Deus. E somos o povo bem-aventurado. O povo abençoado. Saiba também, meu irmão, que a nossa fé apresenta essas duas realidades. De submissão total a Deus. De reconhecimento da nossa incapacidade humana. Mas ao mesmo tempo de alegria e maravilhamento com a graça de Deus que supre as nossas necessidades. O Natal também é a demonstração de que Deus estabeleceu os seus propósitos. E confiar nos propósitos de Deus será sempre o único caminho que nós deveríamos seguir. Assim como Maria recebeu a notícia, e ela abraça aquela notícia, como Isabel declara, bendita é você, porque você creu na promessa de Deus. Ou seja, de fato, assim também nós devemos crer. Alimentar a nossa fé na esperança da palavra que o Senhor nos deu. Um segundo ponto de aplicação para nós, meus irmãos. Deus subverte a realidade humana. O momento onde Maria está declarando isso fica mais expresso para nós nos versos 49 a 53, porque ela diz o seguinte: o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Nós temos aqui então uma reviravolta divina. Os poderosos que aguardavam a manifestação do rei. Herodes estava pensando que aquele rei que viria ameaçava o seu reinado pessoal. Herodes estava certo. Herodes imaginava que aquele rei viria e derrubaria o seu exército. Entraria no seu palácio, destronaria aquele rei, o mataria talvez para assumir o controle. Mas o mais interessante é que a reviravolta divina acontece de maneira surpreendente, meus irmãos. Deus então manifesta a sua graça e Jesus nasce e é colocado em uma manjedoura. Em um momento onde não havia lugar para que aquela criança nascesse. O próprio rei, o verdadeiro rei. Dessa maneira que Deus subverte as realidades humanas. Da maneira que nós não esperamos, nós percebemos que Maria declara isso, ela diz que o poderoso fez grandes coisas, e ela se sente incluída no plano de Deus, e de fato foi, assim como todos nós fomos incluídos no povo da aliança, ela foi incluída no propósito de Deus para realizar este feito. E o Senhor Deus realiza grandes coisas e coisas gloriosas que não ficam restritas, que não são contidas por realidades humanas, que não podem ser paradas pelos reis, por aqueles que desejam os holofotes, que não podem ser paradas por aqueles que são poderosos na terra, aqueles que se colocam entre nós e o nosso Deus, aqueles que tentam. A verdade é que as Escrituras nos mostram exatamente o contrário, que Deus subverte esta realidade, que Deus derruba os poderosos, que Deus derruba os orgulhosos, mas que Deus concede graça aos humildes, mas que Deus manifesta a sua graça aos pequenos, aos que são pobres, àqueles que não têm nada, àqueles que reconhecem a sua dependência total do Senhor. E é exatamente essa subversão que acontece aqui nas Escrituras, meus irmãos. Os orgulhosos são sempre inimigos do povo de Deus e do Senhor. Se você começar a ler as Escrituras, você vai perceber que sempre haverão aquelas figuras orgulhosas. Homens, povos que se colocam diante do povo de Deus e dizem, nós é que somos os poderosos. Nós é que temos lugares de honra. E infelizmente, meus irmãos, ainda nos dias de hoje, existem aqueles que se chamam de poderosos,
que se colocam entre o povo de Deus e o seu Deus, que tentam mediar uma relação, que tentam subverter as realidades do reino de Deus. Mas eu digo a vocês uma coisa: da mesma maneira que Deus subverteu a história, trazendo o seu filho de uma maneira tão singela, Deus também subverterá todas estas coisas e todas estas realidades a partir do momento que Ele rasgar os céus e retornar nesta terra. Não haverá espaço para os orgulhosos e poderosos. Antes, todos aqueles que se reconhecem, que sabem de fato que necessitam da graça e do favor de Deus, que têm todo o seu tesouro na presença do Senhor, que encontram em Jesus tudo aquilo que precisam, estes é que encontram lugar no reino de Deus. E de fato, meus irmãos, todo o ministério de Jesus subverte as realidades. Jesus, como nós lemos aqui, Simeão havia dito, ele seria instrumento de contradição e revelaria os corações de muitos em Israel. E é diante desta mesma realidade que Maria declara aqui, que Deus faz essa inversão. É nesse momento que os nossos corações são revelados também. Quando nós olhamos para Jesus e para as Escrituras, nós percebemos que o nosso coração, os nossos intentos, eles são trazidos à tona. E quando isso acontece, sejamos nós achados diante de Deus com graça, com humildade, meus irmãos, e não como orgulhosos, porque os orgulhosos Deus abate. Que nós não sejamos orgulhosos, meus irmãos. Antes, encontremos de fato essa realidade da grande reviravolta divina e sejamos encontrados entre aqueles que reconhecem a glória do reino de Deus, a contracultura do reino de Deus, que vem na contramão do mundo, que vem encontrar a toda a realidade de pensamento humano, da maneira pela qual nós percebemos que Maria percebeu aqui. O Salvador viria de uma maneira tão diferente, tão surpreendente, e que ela declara isso, porque o Senhor agiu valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. E mais, derrubou os tronos dos poderosos. Herodes não tinha noção daquilo. Quando manda matar todas as crianças, meus irmãos, ele se sente vitorioso, mas mal sabia ele que ele já estava destronado, que o seu trono não era legítimo e que o verdadeiro rei ocupou o seu lugar por direito. E isso, não foi necessário que Jesus entrasse no palácio de Herodes. Antes, Jesus se assenta sobre o seu trono, na sua cruz. Recebe a sua verdadeira coroa, a coroa de espinhos, para glorificar o Pai através do seu sacrifício. E nessa realidade, ele traz os seus súditos, os seus filhos, de volta para o reino do seu Pai. De volta para a realidade que nós vivemos hoje. Portanto, se lembre disso, meu irmão. O Natal é este momento de nos lembrarmos de que Deus subverteu a história. De que Deus rompeu os parâmetros conhecidos pelos homens. De que o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, glorioso, santo, único, se fez menino. Se fez homem, se fez carne e habitou entre nós. Essa é a grande subversão do Natal. Se lembre então que no Natal nós precisamos nos lembrar de que o Senhor fará aquilo que deseja e não haverão oposições à vontade do nosso Deus. Portanto, meu irmão, confie no Senhor. No Natal, se lembre da confiança que o Senhor mesmo estabeleceu a todas as suas promessas feitas ao seu povo. E até agora Deus tem sido fiel. Permaneça firme neste Natal, lembrando-se das promessas que o Senhor nos fez. E percebamos também, meus irmãos, de que o Natal é esse momento de nos lembrarmos dessa reviravolta social, moral e religiosa que o próprio reino de Deus trouxe à realidade desta terra. Que os nossos corações estejam sempre alinhados com o Evangelho de Jesus. Que você se lembre de tudo aquilo que Jesus nos ensina a partir da sua vida, a partir daquilo que Ele fez, a partir do conhecimento e da graça que Ele revela sobre o povo dEle neste momento. Que você se lembre disso, dos feitos poderosos da mão do Senhor. E o terceiro e último ponto, meus irmãos, para que nós oremos. Deus é fiel ao seu povo. E Maria declara isso também no verso 54 e 55, onde ela diz: amparou Israel, o seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. A última parte do canto de Maria, mais uma vez exalta o caráter do nosso Deus, se lembrando das promessas que Deus havia feito ao seu povo. Se lembre, meu irmão, quando Deus chama Abraão e diz o seguinte: Abraão, sai da sua terra, da casa dos seus parentes, e vai para um lugar onde eu vou te mostrar.
Abraão, por meio da sua família, por meio de você, da sua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas, serão benditas. Meu irmão, Abraão não tinha consciência da realidade desta promessa. Mas hoje nós temos a consciência desta realidade. Todas as nossas famílias aqui são bem-aventuradas, benditas, porque Deus cumpriu a sua promessa e nos deu o Messias, o Salvador, para que nós pudéssemos viver, para que nós pudéssemos glorificar a Deus pela graça que nós recebemos. Meu irmão, a sua família hoje pode ser bem-aventurada por conta do Salvador do mundo, da descendência de Abraão que nós recebemos. Jesus é, de fato, este cumprimento total de todas as promessas feitas. Jesus é o cumprimento de todas as promessas feitas ao longo da história. De maneira que fica clara, quando Maria recebe Jesus, ela vê que Jesus, de fato, é o prometido, o Messias esperado. Aquilo que estava sendo aguardado, aquilo que foi dito pelos profetas, aquilo que foi dito pelos servos de Deus ao longo da história, tudo isso encontra o seu cumprimento em Jesus Cristo. E Jesus, então, é, de fato, o clímax da história. O momento onde o Messias vem, Deus rompe a história. E é interessante que o autor de Hebreus vai dizer o seguinte no verso 1 do capítulo 1. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo, o Filho, que é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Meus irmãos, Jesus é o cumprimento total das promessas que nós recebemos. Jesus é o verdadeiro presente que manifesta a fidelidade de Deus ao seu povo. Jesus é, de fato, tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós desejamos. Talvez você não tenha consciência daquilo que você realmente quer, mas eu te digo uma coisa, o que você realmente precisa está em Jesus Cristo. Jesus é tudo o que você precisa. Isso nos lembra a fidelidade de Deus. Sabe por quê, meu irmão? Deus tem um povo que não pode ser arrancado das suas mãos. O povo de Deus jamais perecerá. O povo de Deus não será arrancado das mãos daquele que é Salvador poderoso, daquele que fez todas as coisas segundo a sua gloriosa vontade. Você está guardado nas mãos do Deus Altíssimo e não pode ser arrancado, porque aquele que o Pai dá a Cristo, de maneira nenhuma será lançado fora. Saiba disso. Tenha uma consciência e uma certeza clara. A sua salvação está garantida em Jesus. E nada e nem ninguém poderá arrancá-la. Nada e nem ninguém poderá tirar a certeza e a convicção de que nós estamos seguros nas mãos do Cristo. Meus irmãos, o Natal é isso. O momento de nos lembrarmos que o povo da aliança permanece seguro nesta aliança que será inquebrável. Ainda apesar da nossa infidelidade ao Senhor, Deus permanece sendo fiel. Não por nossa causa, mas por sua própria causa, por sua própria glória. Deus permanece sendo fiel à sua aliança. Deus permanece guardando o seu povo. E Deus pagou um preço por nossos pecados. De maneira que hoje, no Natal, nós podemos celebrar de que, de fato, nós temos tudo o que precisávamos. De fato, nós temos o descanso. O sábado de Deus. O descanso. Jesus. Nele nós descansamos. O Natal também nos lembra, meus irmãos, como Maria nos lembrou aqui, de que nós não precisamos temer. Estamos e estaremos sempre guardados nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus. E o texto de Judas, para que nós possamos orar, me deixa claro esta verdade quando Judas diz, logo no primeiro verso, aqueles que foram chamados, que são amados em Deus Pai, e guardados em Jesus Cristo. Saiba disso, meu irmão. Você foi alvo do amor e da fidelidade da Trindade. Você foi chamado por Deus. Você é amado por Deus Pai e é guardado em Jesus Cristo. Você está escondido em Cristo, de maneira que quando Cristo se manifestar nos céus, de maneira que quando a história chegar ao fim, nós estaremos para sempre com o nosso Senhor e desfrutaremos sempre deste momento de alegria. Poderemos dizer, de fato, nós somos bem-aventurados,
porque recebemos a visita do nosso Salvador. Meus irmãos, vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, pela graça que recebemos. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos ensina através da postura que Maria teve, Senhor, ao receber o Salvador. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos direciona e nos dá graça para isso. Perdoa-nos, Senhor, os nossos pecados. Mas nos ajuda hoje, Pai, neste dia especial, onde nós vamos celebrar com nossos amigos e familiares a sua vinda, Senhor. Nos ajuda a nos lembrar desta realidade. Nos ajuda a nos lembrar, Senhor, de que o Senhor tem poder para salvar. De que o Senhor pode alcançar o coração daqueles familiares e amigos perdidos. Dê graça aos teus filhos aqui, Senhor, neste dia, na ceia de Natal, para que sejam instrumentos nas tuas mãos para os seus familiares. Dê a eles sabedoria, Senhor, para serem testemunhas vivas do Evangelho. E nós cremos no poder do Senhor para salvar, meu Deus. Também cremos, Pai, que o Senhor revirou toda a realidade humana deste mundo. Ao entrar na história como um menino, Senhor, o Senhor subverteu os pensamentos dos homens. Aqueles que se achavam sábios, poderosos e ricos, Senhor, foram subvertidos. E nós somos gratos a Ti por isso, Pai. Porque o Senhor achou graça em nós. O Senhor manifestou sobre nós, Deus, a Sua misericórdia. O Senhor, Deus, derramou sobre nós o Seu favor. E por isso, Pai, nós estamos alegres. Por isso, Pai, somos o povo bem-aventurado nesta terra. E também, Senhor, sabemos que nós estamos seguros nas mãos do nosso Salvador. E que nada e nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Portanto, Deus, fortalece os nossos corações, a nossa consciência, a nossa vida no Evangelho do Senhor. Nos fortalece, Senhor, nos dê a certeza da nossa salvação, de maneira, Pai, que possamos glorificar ao Senhor e exaltar ao Senhor, cantar louvores ao Senhor, assim também como Maria fez, Senhor, porque grandes são os teus feitos por nós, Pai, e o Senhor tem amparado o seu povo. E sabemos, Deus, que aguardamos ansiosamente o momento onde estaremos todos juntos para toda a eternidade, meu Deus. Que o Senhor derrame graça sobre o seu povo. Que o seu povo seja abençoado hoje. Que o seu povo, Deus, tenha uma mesa farta hoje, meu Deus. Alcance aqueles que estão necessitados hoje, Senhor. De alguma maneira, Pai, que sejamos manifestantes da luz que brilha sobre a humanidade, a luz que é de fato o próprio Cristo, a luz do mundo. Pedimos a Ti, Pai, nos dê graça hoje. É a nossa oração no nome santo e precioso de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de nosso Deus o Pai, e a comunhão e a direção do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje aqui presente, espalhado por toda a face da terra, hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, alguns avisos rápidos.